Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando um excelente domingo, que Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, hoje é dia de Campeonato Brasileiro. Hoje no estádio do Morumbis tem São Paulo e Atlético Mineiro. É um adversário duríssimo, a gente sabe da dificuldade que é encarar o Atlético nos últimos jogos, a gente não tá conseguindo a vitória sobre eles, mas hoje as duas equipes vêm embaladas. São Paulo de classificação no próprio estádio do Morumbi para a Libertadores e o Atlético Mineiro classificação na Argentina para a Copa Sul-Americana. Mas as duas equipes, apesar de embalada de duas classificações, vêm de maneira diferente para a partida de hoje. O São Paulo não está na Copa do Brasil, já o Atlético tem um confronto decisivo contra a equipe do Cruzeiro. Por isso, São Paulo deve vir a campo com a equipe titular, já o Atlético com uma equipe bem diferente. Alguns jogadores suspensos, alguns jogadores lesionados, então podemos ter uma equipe do Atlético bem diferente do que a gente está acostumado. Então a provável escalação do São Paulo é a que a gente está acostumada, pelo menos nesses últimos jogos aí, como titular. Rafael, trio de zaga com Ferrarese, Sabino e Alan Franco, Cédric e Enzo nas alas, meio de campo aí pode ser a mesma forma, né, com Rodriguinho, Bobadilha e também o Marcos Antônio e também Luciano e André Silva. Esse é o provável São Paulo. Já o Atlético Mineiro, para mim, o principal desfalque é o Hulk, né? O Hulk que vem sendo realmente uma grande pedra no sapato do São Paulo, sempre faz gol, sempre ajuda o Atlético a buscar as vitórias. Hoje está suspenso, por isso que eu tô bem confiante para a vitória do São Paulo e mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo vem de uma sequência de invencibilidade na competição de 7 jogos, bem interessante hoje dentro do nosso estádio com a equipe titular e o Atlético com uma equipe mesclada. Eu acho que a gente pode sim sair vitorioso e o meu palpite é 2-0 com 2 gols do Luciano, rapaziada. Meu palpite é esse aí e eu quero saber o de você. Quanto você acha que vai ser o jogo? Quem vai fazer o gol do Tricolor? Deixa aqui nos comentários, que se você acertar, ó, você ganha um salve no próximo vídeo. Então não esquece, já comenta agora aí quanto vai ser o jogo e quem vai balançar as redes. Galera, uma informação muito importante também é de que o Henrique, né, o atacante que ganhou oportunidade contra o Sport, deu assistência, ganhou oportunidade na Libertadores e foi bem, pode aparecer de titular, exatamente. O jogador tá ganhando muito espaço, ganhando confiança aí com a comissão técnica e principalmente com o nosso treinador Hernan Crespo. O jogador pode aparecer na escalação titular. Ele treinou durante a semana algumas vezes, né, com aquele coletinho dos 11 iniciais. Pode ser que aconteça, pode ser que não seja agora também, pode ser que sejam testes, pode ser que a escalação seja diferente, pode ser aí que o treinador tenha uma ideia diferente de adversário, mas é uma grande novidade, né? Um garoto de apenas 18 anos que tá despontando aí, jogando muita bola, já aparecendo na equipe titular do São Paulo, graças a Deus que seguraram esse moleque, né? Porque ele tava sendo emprestado praticamente de graça pro PSV da Holanda, jogou contra o Sport, mostrou seu talento, deu assistência, jogou na Libertadores, entrou no finzinho do jogo ali, foi pra cima em todas as jogadas, moleque de extrema qualidade. E ó, eu sinceramente, se o treinador for bem ousado aí, eu colocaria ele ao lado do Luciano lá no ataque, né? Deixava o Luciano ali mais próximo da área e ele, ó, livre, joga do lado esquerdo, joga do lado direito, vem pro meio, vai pra cima da marcação. Que esses caras, você não tem que ficar falando, tem que fazer. Não, os caras jogam demais e o Henrique é um exemplo desse jogador. Então, eu acho que poderia sim ter essa minutagem, poderia sim ter essa oportunidade, porque o futebol, ele já mostrou o que tem. Como eu falei pra vocês, treinou durante a semana algumas ocasiões ali como titular. Pode ser que apareça hoje, pode ser que apareça para os próximos jogos, né? Pode ser que seja um início de uma preparação com ele, né? Mas já fiquem ligados aí que pode ter essa grande surpresa. Os 2 reforços do São Paulo, muita gente perguntando, tá bom? O Mailton, pelo menos ainda não vai estar à disposição dessa partida, né? Demorou um pouquinho mais ali do que era esperado. O jogador já chegou, já tem 3 dias na capital paulista, na expectativa de que ele já tivesse tudo regularizado, o bid, vai pro jogo, treino, não sei o quê. Ele já treinou, mas essa situação de documento ainda deu uma atrasada. Tolói também está regularizado, também treinou em todos esses últimos dias como jogador do São Paulo, treinou com o grupo, mas o Tolói não entra em campo desde maio, já é um jogador de 34 anos de idade, então apesar de estar tudo regularizado e estar treinando, o Tolói ainda precisa de um tempinho a mais, né, para dar aquela melhora física, tá bom, galera? Então vamos ter que aguardar pelo menos essa semana aí para esses 2 reforços do Tricolor Paulista. A Arboleda treinou durante a semana, mas não fica à disposição. Caleri também treinou, mas não fica à disposição. Tô falando isso porque muita gente viu as fotos nas redes sociais e começou a perguntar, tá bom? Então, teremos um São Paulo aí com essas atualizações para essa partida de hoje à noite, né? Um horário totalmente diferente, um domingo, né? Às 20h30, né? Às 8h30 da noite, um domingo, é um horário realmente que a gente não tá acostumado, né?
Domingo, 4 horas da tarde, no máximo ali umas 6h30, né? Mas 8h30 realmente é um horário bem aquém aí do que a gente tá acostumado, mas faz parte, né? Vamos em busca aí, como eu falei, desses 3 pontos que com certeza será de suma importância na competição. Galera, agora eu quero falar a notícia do dia. Esse domingão aí bonitão, pelo menos aqui onde eu tô, com muito sol, eu quero falar uma informação muito importante que tá aí, ó, pipocando nas redes sociais. O volante Fabinho, vocês lembram dele, né? Jogador de Copa do Mundo pela seleção brasileira, ídolo da equipe do Liverpool, né? Multicampeão, tem passagem também importante pela equipe do Mônaco e atualmente está no Al Ittihad da Arábia. Por que a gente tá falando dele? O jogador está prestes a completar 32 anos de idade e tem menos de 1 ano de contrato com a equipe do Al Ittihad. E já tá comunicado, ele não vai permanecer por lá. E ó, eu vou dizer pra vocês, o contrato dele se encerra no meio do ano que vem, então muita gente vai falar, então, em janeiro ele já pode assinar um pré-contrato, certo? Certo. Mas ó, existe uma situação que pode antecipar a saída do Fabinho. O Al Ittihad, assim como todas as equipes da Arábia, enfrentam às vezes problema pelo limite de estrangeiros. Eles têm muito dinheiro para contratar o jogador, mas às vezes eles não podem inscrever os caras pelo limite de estrangeiros. Como o Fabinho já é um jogador um pouco mais antigo, ele pode ser negociado de maneira antecipada para abrir vaga para a equipe do Al Ittihad fechar outras contratações, como eu acompanhei, por exemplo, o Rodrigo Mora, né, que é uma das grandes promessas do futebol português, apenas 18 anos, jogou o Super Mundial aí com a equipe do Porto e tudo mais. Então, o Fabinho pode sair de maneira antecipada. Alguns anos atrás, o Fabinho deu uma declaração surpreendente e muito interessante, falando que é São Paulino de coração, de criação, que quando criança assistia todos os jogos do São Paulo, que era muito fã do Rogério Ceni, depois virou fã de alguns outros jogadores da posição dele, né? Que quando ele foi pro futebol europeu acabou não conseguindo acompanhar mais, pela rotina, pelo fuso horário, mas que sempre torceu para a equipe do São Paulo. Numa entrevista recente, essa entrevista é antiga, em uma entrevista recente, ele não descartou a possibilidade dele voltar ao futebol brasileiro. Ele que tem aí, né, como eu falei para vocês, quase 32 anos de idade, vai completar daqui a pouquinho 32 anos de idade, ainda sonha em retornar ao futebol europeu, né? O cara fez muito sucesso no Liverpool, também teve uma passagem muito boa pela equipe do Mônaco, né? Na equipe do Mônaco ele jogava até como lateral, né? Mas depois no Liverpool ele se consolidou como volante, seleção brasileira também. Ele falou que se essa oportunidade acontecer, ele tem interesse sim em retornar ao futebol europeu, mas não descarta uma volta ao futebol brasileiro. E o São Paulo, como é o time de coração dele, tá, ó, de olho. Vamos aguardar, pode não ser agora, mas já estamos começando a trazer a ideia aí pra vocês, tá bom, rapaziada? Então, calma, vamos com muita calma, o jogador ainda tem contrato, pode ser que esse contrato tenha uma saída antecipada pela questão do limite de estrangeiros, né? Eu vi que, como eu falei pra vocês, o Mora, né? Grande promessa portuguesa pode estar indo pra lá, outras contratações também pra temporada, isso pode facilitar a saída do Fabinho, que tem, como eu falei pra vocês aí, menos de 1 ano de contrato. E ele não deixou as portas fechadas ao futebol brasileiro, que o plano A é o futebol europeu. Acho que o plano de todo jogador, né? Se você perguntar para qualquer jogador, qual é o seu plano A? Futebol europeu. Então, aí, futebol brasileiro sai como um plano B. É o sonho, é o plano de todos os jogadores aí. A gente sabe disso, não é nenhuma novidade, né? A gente traz a informação aqui para vocês, mas já pensou o Fabinho comandando esse meio de campo aí do Tricolor Paulista? Mano, esse cara é muito bom, ele é versátil, faz muito, né, alguns papéis ali encaixados nesse time da equipe do Al Ittihad, assim como fez na equipe do Liverpool, assim como fez também na equipe do Mônaco. Ele, como eu falei para vocês, já foi lateral, e lateral de origem mesmo, não é lateral improvisado, já foi lateral, jogando Champions League contra as principais equipes do mundo. Depois consolidou aí como um grande volante do futebol europeu, até como um dos melhores do mundo, né? Então, vamos aguardar aí, mas já para começar vocês irem se habituando aí com a história. Pode ser que ele venha pro Brasil e vá, sei lá, pro Flamengo? Pode, a gente sabe como isso pode acontecer. A gente viu com o Alexandro, a gente viu com o Jorginho, né? A gente viu com outras peças. Pode ser que vá para outro clube? Pode também. A gente sabe que o mundo do futebol é assim. Mas, declarações por declarações, estamos trazendo aí as atualizações para todos vocês. Fechado, rapaziada? Então não esqueça, se você é novo aqui no canal, de dar aquela moral pra gente, já se inscreve, porque todos os dias a gente traz essas principais informações para todos vocês. As atualizações de contratação, pelo menos agora, deu, uma pisada no freio, porque chegaram os dois que, entre aspas, pra diretoria era o solucionável, né? Chegou o Mailton, chegou também o Rafael Tolói. Eu acho que precisaria de um jogador de velocidade, mas com o retorno do Lucas Moura e agora com a ascensão do Henrique, eu já acho que não precise mais, porque o Lucas estava machucado durante muito tempo, a gente ficava naquela dúvida, ei, volta, não volta, volta, não volta, acabou voltando agora. Então, em forma física, eu acho que estamos aí com esse problema solucionado. E o Henrique crescendo, aí esquece.
aí eu já acho que temos um São Paulo muito interessante. Se o atacante, né, que foi o André Silva, começar a desencantar, fazer gol, aí segura nós. Fechou, rapaziada? O vídeo tá se encerrando, não esquece de deixar aquele like, os comentários sobre os assuntos que a gente falou. Volta amanhã, fiquem com Deus, um grande abraço e valeu!